Fala, meus queridos! Esse é o dia que nos fez o Senhor. Nos alegramos e regozijamo-nos nele. Quando a gente começa a falar sobre transformação, isso é sinal que a gente está sendo transformado. E eu gostaria de falar hoje sobre como transformar o nosso campo energético. Campo energético tem a ver com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações. E a nossa forma de pensar, ela transforma os nossos sentimentos. O que você pensa quando você chega em casa, quando você vai para o trabalho, na sexta-feira à tarde, na segunda-feira de manhã. Esses pensamentos, eles nos fazem sentir alegria, tristeza, frustração, realização. Esses sentimentos, eles revelam o nosso humor, o nosso temperamento, através das nossas palavras. Pessoas mal-humoradas vão externar atitudes de mau humor, seja através do seu semblante, das suas pessoas bem-humoradas vão estar sempre sorrindo, vão estar sempre gratas, vão transmitir esse bom humor também através da sua postura, através da sua fisionomia, vão transmitir isso. Palavras de bênção ou maldição. No caso de bênção, a gente tem o exemplo de templos, berço do avivamento na Europa, onde turistas visitam e quando entram no ambiente, eles sentem ali uma atmosfera da presença de Deus. O campo energético ali, ele revela uma atmosfera da presença de Deus, transmitida por mensagens pregadas há 200 anos atrás. E aquele lugar ficou marcado com essa atmosfera, com esse campo energético. Da mesma forma, a gente mora numa região histórica, onde existem várias fazendas conduzidas por coronéis, que tinham escravos, que tinham senzalas, muros erguidos por esses escravos, e várias fazendas, vários ambientes tidos como assombrados. A Bíblia fala sobre espíritos territoriais. Então, quando acontecia essa escravidão, palavras, torturas, opressão, isso ministrava nesse ambiente, um ambiente de maldição. E espíritos territoriais habitam nesses locais. Então são locais de uma energia pesada. Um ambiente pesado. Há povoados, cidades na redondeza que revelam aí um alto índice de enfermidades, de depressão, alto índice de suicídio. São lugares que denotam aí um campo energético negativo, um campo energético pesado. Isso tem a ver com a ministração, com aquilo que foi ministrado ali. A Bíblia também fala que as nossas palavras têm poder. Poder para abençoar, poder para amaldiçoar, e também as nossas ações. Por exemplo, numa padaria, ou em qualquer outra coisa, dando o exemplo aqui da padaria, ela pode ter a melhor infraestrutura, os melhores equipamentos, melhor ambiente, iluminação, mas se o estado emocional do padeiro não estiver bem, isso vai interferir na qualidade do pão, vai interferir na qualidade do produto final. Em qualquer outro campo de trabalho, na construção civil. Há uns 10 anos atrás eu trabalhei numa fazenda, na construção de um galpão para gado leiteiro, de um retiro, extração de gado leiteiro. E o funcionário nos contou sobre o treinamento que eles tinham.
O fazendeiro ele instalou na fazenda, instalou no retiro, caixas de som de qualidade, música clássica para o gado, para deixar o gado tranquilo. Isso interferia na qualidade do leite, interferia na saúde do gado. A recomendação era que qualquer problema que os funcionários tivessem, familiar, tivessem em casa, precisavam ser resolvidos, porque eles não podiam ir para o trabalho com o seu estado emocional abalado, com raiva, com ira, com mágoa. Eles precisavam alinhar os seus sentimentos antes de manipular, de lidar com o gado, com a criação. Isso interferia na qualidade do produto final. Aí você me diz, não, isso é besteira. Pega 2 caroços de feijão, planta em dois recipientes, 2 vasilhas separadas. Coloque uma distante da outra. E todos os dias, por várias vezes durante o dia, vai a uma dessas plantas, a uma dessas sementes, que você está ali molhando para ela germinar, para ela nascer, e começa a falar palavras de maldição. Começa a dizer, você é uma peste, você não vai dar nada. Sua planta desgraçada, sua semente ruim. Vai na outra e abençoa a outra. Começa a dizer para outra, você vai ser um pé de feijão maravilhoso, vai dar sementes boas, que coisa linda. E você vai ver o desenvolvimento das 2 sementes. Você vai ver o desenvolvimento dos 2 pés de feijão. Depois conta se é besteira. Se isso acontece com a planta, se isso acontece com o gado, se isso acontece com a natureza, imagina com o ser humano. Imagina na sua casa, imagina com as pessoas com quem você convive, imagina com seus filhos. Você tem o poder de transformar o ambiente que você vive. Quando a gente lê Romanos 11, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada transforma. Uma mente renovada renova. Uma mente abençoada abençoa. Como transformar? Através da oração. Ações de graças. Não é pedir. É você buscar todos os motivos de gratidão. É você relacionar os motivos que você tem para agradecer. E quando você agradece, você desenvolve um sentimento de gratidão no seu interior. Um coração grato não murmura, não critica, não reclama. Não tem como você estar sentindo gratidão, alegria da gratidão, e estar murmurando. É incongruente. Meditação. Eu achava que isso era moda de tibetano. Mas a meditação, você procurar um lugar tranquilo, em silêncio, uma música suave, de preferência na natureza, parar, fechar os seus olhos. Por que fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você aumenta a sua sensibilidade. Quando a gente quer ouvir alguma coisa que no burburinho, de olhos abertos, você não consegue ouvir, você fecha os olhos. Parece que os seus ouvidos se aguçam. Você consegue mais sensibilidade para ouvir melhor. Então, quando você fecha os olhos, ao som de uma música suave, a sua frequência diminui. E você se torna mais sensível. E nessa sensibilidade você consegue detectar o que precisa ser alinhado na sua vida.
o que precisa ser corrigido na sua vida. Treine o seu equilíbrio emocional. Todos os dias, procure olhar no espelho e procure desenvolver uma postura de autoconfiança, um sorriso, determinação, positividade. Corrija a sua vestimenta, se olhe no espelho e faça para você mesmo afirmações positivas. Lembra quando você era criança? Que a mamãe e o papai dizia: meu filho é lindo, minha filha é linda. Talvez nem era tanto assim. Mas te fazia completo. Gerava uma alegria interior dos pais. E de repente essa criança cresceu, se casou ou mudou de cidade. Os pais já não estão mais presentes, você não ouve mais esses elogios. E você precisa treinar, falar para você mesmo. A boca está aqui, o ouvido está aqui, você falou, você ouviu. Você não depende dos outros para desenvolver isso. E todas as vezes que você fala, todas as vezes que você ministra sobre você mesmo, a sua palavra vai transformar você. E o quarto passo, primeiro passo, a oração. Segunda, meditação. Terceira, o treinamento do seu equilíbrio emocional. E o quarto, a autoobservação. Então fique atento ao seu estado emocional quando você se sentir estressado. Pare, conte até 10. Procure aquele pensamento que te acalme. Lembre daquele dia memorável na sua vida. E realinha as suas emoções. Esse exercício dura menos de 5 minutos e pode salvar a sua vida. Há pouco tempo atrás, eu acordei em cima do horário de trabalho e eu procurei uma ferramenta e eu não achava a ferramenta e saí atrasado na correria e acelerando e chegou na faixa de pedestre, o segundo carro à minha frente freou bruscamente por causa do pedestre, o segundo freou muito próximo e eu bati na traseira do carro do meio e foi um engavetamento, 2 carros. E eu estou pagando para a seguradora até hoje por um desequilíbrio emocional que aquela situação gerou. Então, o desequilíbrio emocional, ele pode trazer enormes prejuízos ou até acidentes. Hoje eu trabalho com vendas e eu dispenso, eu rejeito cliente que tem um campo energético negativo. Então, quando eu vejo que a pessoa tem, sabe, um campo energético ruim, um aspecto ruim, eu dispenso o dinheiro dele. Eu prefiro não vender para ele. O dinheiro dessa pessoa, para mim, não é bem-vindo. Porque já que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive, nós precisamos estar muito atentos às pessoas com quem a gente se relaciona, tanto em negócios quanto na nossa própria casa. Então, de repente, se você mora num ambiente tóxico, um ambiente tóxico, pessoas não tratam, não cultivam um campo energético saudável, você vai ser atingido por essa negatividade. Isso é sério. De repente você não consegue sucesso nos negócios porque você não tratou o seu campo energético. De repente você não conseguiu o emprego dos seus sonhos porque o seu campo energético está desalinhado. No seu currículo você colocou lá todas as suas qualidades, mas na hora da entrevista você não transmite essa energia, esse sentimento. Fica incongruente. Então você tem todas as qualidades, você se preparou tecnicamente,
mas a sua energia é incongruente com aquilo que você está buscando. Talvez por não merecimento, talvez por desequilíbrio emocional, talvez por uma decepção recente, talvez por um estresse com alguém da sua casa, da sua família. Uma situação gerou isso, e quando chega lá, você está desconcentrado e a sua energia, aquilo que você transmite, desfaz tudo que você queria, tudo que você gostaria. Campo energético, gente, é uma energia que todo ser humano tem. Mas essa energia não está só no indivíduo. Ele está na coletividade, ele está na comunidade. Então, um ambiente, uma cidade, um local onde tem muitas pessoas com um campo energético negativo, de pessoas vitimistas, de pessoas que sempre transferem as suas responsabilidades, coloca a culpa nos outros, de pessoas que não assumem os seus BOs. Esse campo energético coletivo, ele é tóxico. Então, se você mora num local onde pessoas não prosperam, se você mora num local onde não há pessoas com ideais altruístas, você precisa mudar desse local. Você precisa mudar desse ambiente. Você precisa proteger o seu campo energético. Você vai contratar alguém para trabalhar com você e essa pessoa tem um campo energético ruim, não contrate, não trabalhe, se afaste. Tem alguém na sua casa que não cultiva, que não trata o seu campo energético, procure sentar, procure alinhar, porque isso te afeta diretamente. Então, pessoas que têm problema de saúde crônico, elas vão, de certa forma, infectar, elas vão atingir pessoas ao seu redor. Pessoas com determinada personalidade, elas vão influenciar essa personalidade nas demais pessoas. Isso é campo energético. Então, cuide da sua energia. Cuide da sua autoestima. Cuide da sua postura, da sua aparência, da sua autorresponsabilidade, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das palavras que saem da sua boca. Treine a sua observação. Todos nós somos passíveis de termos pensamentos ruins, mas somos capazes de transformar esses pensamentos. Por isso que a gente sempre cita Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se alguma virtude existe, nisso pensai. Porque quando você pensa em coisas boas, em coisas virtuosas, você começa a desenvolver. A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. A palavra branda aplaca a ira. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito referente ao rei. Minha língua é a pena de um destro, habilidoso escritor. É a Bíblia orientando-nos a cuidar do nosso campo energético. Se esse tema falou com você, se você se identificou em situações que você precisa corrigir, que você precisa melhorar nesse aspecto, faça isso. Deus te abençoe. Curta, compartilhe, comente e sábado que vem tem mais. Forte abraço.